Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você, meus irmãos? Eu espero sinceramente que esteja bem e que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre sua vida. Irmãos, a mensagem de hoje ela foi baseada numa conversa que eu tive com uma amiga minha outro dia, né, Cíntia? Estávamos falando porque que nós estamos colhendo muitas coisas tristes, né? E ela diz, estamos plantando muitas coisas ruins. Eu falei, não, às vezes estamos colhendo sementes que não foram nós que plantamos, mas estamos regando semente dos outros. E aí eu fiquei pensando, eu tenho que fazer um estudo sobre isso. E quando eu fui começar a fazer um estudo sobre isso, irmãos do céu, confesso que o meu temor sobre as coisas do eterno se multiplicaram. Porque, irmão, é muito grave tudo que eu aprendi hoje com essa mensagem. Ela é extremamente forte, extremamente perigosa, irmão, a gente não saber e não conhecer ao Senhor. Vamos à palavra do Senhor e vamos começar por alguns questionamentos, irmãos. Ninguém colhe o que não plantou. E, infelizmente, vemos uma geração que quer colher sem plantar. Serão essas palavras, será essa frase verdadeira, irmão? Vamos ler Jeremias capítulo 12, versículo 13. Está escrito que o povo semeou trigo e colheu espinhos. Como assim? Deuteronômio capítulo 28, versículo 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherá pouco, porque o gafanhoto vai consumir o resto. Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oh, meus amados, que palavra dura! Mas vamos entender o que essa mensagem quer dizer. É possível, irmãos, semear uma coisa e colher outra? É possível colher aquilo que não plantamos? É possível colher o que os nossos pais plantaram? É possível plantar algo para a próxima geração colher? Essa mensagem irá fazê-lo questionar sobre sua atual circunstância e vivências de coletas, ou seja, de colheitas, que você e eu vemos colhendo com nossas sementes. Será que elas são só nossas? Alguém disse que plantar é uma opção, mas colher é obrigatório. Isso, em parte, já adianto, é verdade, mas colher também é uma opção. Vamos refletir sobre os vários tipos de colheita e quando colher é uma opção. Primeiro, vamos verificar o plantio. 2, regar o que não plantou. Terceiro, falta de longanimidade. 4, rejeitar o conhecimento de Deus. 5, duvidar de Deus. 6, não servir ao Senhor com alegria. 7, quando é para a glória de Deus. Irmãos, hoje vai ser a primeira parte dessa mensagem e nós vamos falar até o tópico 4. E depois nós vamos ver que o que mais me deixou preocupada aqui, irmão, foi o tópico 6. Tudo me deixa preocupada, mas saber que não servir ao Senhor com alegria também faz com que a gente colha semente ruim. É uma surpresa. Mas vamos lá, irmãos, vamos até hoje falar nessa mensagem até o tópico 4, ok? O que devemos fazer, então, para colocar fim a esse ciclo de colheitas desastrosas em nossa vida? No mínimo, uma das primeiras coisas que devemos fazer, irmão, primeiro, mudar a colheita. Lembre-se, colheita também é opção. Vamos ler Oséias capítulo 8, versículo 7. Porque semearam vento, colherão tempestade. Gálatas 6, 7. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Se nós olharmos aqui, fizermos a leitura atentamente esses versículos, nós já sabemos que tem semente que nós não devemos plantar. E aí nós vamos perguntar, mas que semente é essa? Vamos lá então ver Gálatas 6, o versículo 7 e o versículo 8, que diz o seguinte: não se engane, ninguém zomba de Deus, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Quem semeia para agradar a sua carne, desta mesma carne colherá destruição. Quem semeia para agradar ao Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Continuemos, irmãos. Irmãos, precisamos ter vigilância em relação às sementes que estamos plantando no solo das nossas vidas e também aquelas que outras pessoas estão plantando o tempo todo. Por quê? Porque às vezes a pessoa planta e a gente rega, não é mesmo? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Porém, amados, quem escolhe semear da carne, certamente vai colher os frutos do Espírito. Os frutos ruins da carne, do Espírito não. Quem plantar na carne, certamente colherá frutos ruins, porque sementes ruins são, segundo o livro de Gálatas, palavra de Deus, capítulo 5, versículo 19 ao 21, vai nos dizer o seguinte: as obras da carne são conhecidas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, explosões de raiva, rivalidades, desentendimento, sectarismo e inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes, que eu os advirto agora. Quem fizer estas coisas, quem pratica essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Irmão, é grave, porque todo mundo pensa em herdar o reino de Deus quando morrer. Esquece que nós já estamos vivendo a eternidade. Então, quando nós aceitando ou não aceitando o Senhor Jesus, nós já estamos dentro da eternidade desde o dia que nós saímos. Porque a morte, ela não nos livra da eternidade, ela só nos dá um outro lugar para viver. E esse lugar tem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. E se as obras da carne, já desde a vida, vai nos levar para o reino das trevas, irmãos, são sementes ruins que nós estamos colhendo. Imoralidade sexual, sexo fora do casamento, adultério, masturbação. Vamos colher? Estamos plantando semente ruim, vamos colher coisas ruins. Tá? Lascívia, impureza e libertinagem. Olhar para o outro e desejar sexo com quem não lhe convém, fora do casamento. Idolatria e feitiçaria, que para a Bíblia é a mesma coisa. Idolatrar e fazer macumba é a mesma coisa para a Bíblia. Se você fizer isso, tá? Vai fazer trabalho, algumas campanhas aí de oração, né, irmão? Parece muito mais feitiçaria, né? Vamos orar e em 3 dias traz o seu amor de volta. Irmãos, né? Campanha não é isso, é feitiçaria. Ter ódio das pessoas, discórdia, irmão. Discordar é levar contenda, caçar briga onde você for. Ciúmes, eu tenho um ciúme bom. Ciúmes é tempero do amor. Então vai temperando seu amor com ciúme, que se você morrer nessa vida, você vai pro inferno na outra. Explosões de raiva. Eu não consegui me conter. Vai orar e pedir o fruto do Espírito, domínio próprio, irmão. Porque se você morrer tendo constantes explosões de raiva, você vai pro inferno. Rivalidade, você ficar aí rivalizando com as pessoas por orgulho, por tudo quanto é outra coisa, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. E outra semente que eu tenho que falar para vocês queimar, irmão, é a morte. Desejar a morte sua do outro, falar maldição, morte, eu desejo que o fulano morra, ou ser a pessoa que vai tirar a vida do outro, irmão. Isso é uma semente trágica. Aborto, irmão, aborto é uma semente de morte. Tá? E vou abrir sempre aqui, crente que vota em político, que defende aborto, você crente, alerta que eu tô te dando, você está plantando uma semente de morte, não é para a vida do outro, não é para a sua vida, porque a palavra de Deus continua sendo real e verdadeira, não matarás, e você não matou, mas outorgou, colocou legalidade na mão de outro para essa pessoa matar. Foi você. E é você que está plantando uma semente de morte. Você. Não tem como fugir disso. Plantar semente de morte, você vai colher morte na sua vida e na sua geração futura se você não se arrepender e desviar-se do mal. Desculpe, a palavra é dura, mas nós precisamos falar. Tópico 2. Nós estamos colhendo muitas coisas que não plantamos. Por isso, pare de regar o que você não plantou. Como assim, pastora? Como é que eu rego aquilo que eu não plantei? Irmãos, vamos ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Lá está escrito assim, não ignoreis os ardis do mal, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não... Lá está escrito, porque não ignoramos os seus ardis.
Isso é Paulo falando, irmão. E o que é ardiz? Cilada, armadilha, armação, emboscada, engodo, tá? Estratagema, conluio, rede, ratoeira, arapuca, traição, artifício, forca e esparrela. Se você ignorar que só porque você é crente, o diabo não vai te armar uma cilada, o diabo não vai te armar uma armadilha, uma armação, uma emboscada, um engodo, um estratagema para fazer você cair, um colunho, uma rede no seu caminho, uma ratoeira, uma arapuca para te pegar, arrumar pessoas para te trair. Se você ignorar isso, irmão, você está regando semente que você não plantou. Entende, irmãos? Aí vamos lá para o B. Isaías capítulo 59, versículo 5. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer desses ovos morrerá, e quebrando os ovos na cabeça sairá uma víbora. Ora, pastor, o que você quer dizer com isso? Irmãos, chocar ovos de basilisco são pensamentos que são contrários à palavra de Deus e a tudo que Deus deseja e tem falado sobre nós. E aí a gente volta lá no primeiro, no tópico 2a de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Quando a gente ignora os ardis do mal, irmão, que o diabo pode armar cilada, armadilha, só porque a gente fala, tá amarrado, tá repreendido, mas a gente não evita cair nessa armadilha, a gente tá chocando ovos de basilisco, ou seja, pensamentos que são contrários à palavra de Deus e tudo aquilo que Deus projetou para nós. Vou te dar um exemplo. Em Jó, capítulo 3, versículo 25, Jó diz o seguinte: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu mais receava me aconteceu. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que Jó era um homem íntegro e temente a Deus, e se desviava do mal. Mas quando ele foi provado por Deus, você não vê o diabo falando onde vou tocar nele. Deus só falou, não toque na vida. O diabo precisaria de uma legalidade para agir na vida de Jó. Aonde se encontrava essa legalidade? Nos ovos de basilisco que ele estava chocando na sua mente. E que ovos eram esses? Medo. Jó deixou-se levar pelo medo. Ele direcionou a sua vida pelo medo. Aí você fala, como assim, pastora? Irmãos amados e irmãs, engasguei aqui, irmão, tô horrível. A Bíblia fala que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Jó tinha medo que seus filhos pecassem em alguma festa e ele não ficasse sabendo. Então ele antecipava o sacrifício. Isso é viver no tormento, irmão. Viver no tormento é chocar ovos de basilisco na cabeça. Quando nós ignoramos as artimanhas do diabo, a gente choca maus pensamentos. E quando esses pensamentos chocam, irmão, sai uma víbora, sai uma serpente. E essa serpente pode ser a serpente do medo, a serpente da depressão, a serpente da ansiedade, a serpente do pânico. Tudo isso vem por quê? Porque nós ignoramos os ardis do mal. E quando a gente ignora, a gente rega aquilo que não plantamos. Nós não plantamos. Quando o diabo fala pra você assim, ó, Joana, você não presta. Tá? Você plantou a semente para não prestar? Não. Você passa a pensar, será que é verdade? Será que eu não presto? Você começou a regar essa semente. E aí daqui a pouco, irmão, essa semente, ela deixa de ser somente uma flecha e passa a ser um ovo. Aí você continua falando, nossa, você tem razão, eu não presto mesmo. Aí o ovo não só está na sua cabeça, mas ele foi chocado e gerou uma víbora. Para retirar essa víbora de eu não presto dentro de você, se não tiver um bom conselheiro espiritual e você não tiver a ajuda de um psicólogo, meu querido, você regar essa semente que você não plantou, vai dar muito, muito trabalho. Outro exemplo de sementes que você não plantou e você regou: abuso sexual, estupro, roubo e coisas semelhantes a essa. Não foi você que plantou. Uma criança de 6 anos não planta, eu quero ser abusada. Aí vai um marmanjo velho de 30, 40 anos, vai lá e abusa dela sexualmente. Ela plantou as sequelas que ela vai ter no futuro sobre esse abuso? Não foi ela que plantou. Mas se ela não tiver uma família saudável, ela não vai ter a ajuda de um profissional da psicologia, porque aqui eu tenho que falar, infelizmente, nós não temos muitos líderes espirituais preparados para tratar abuso sexual, estupro, para tratar família disfuncional, para ver pai e mãe como narcisista, porque aquela coisa de honra teu pai e tua mãe
É como se pai e mãe fosse o próprio Deus, e não é, porque a Bíblia fala que aquele que ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, infelizmente, para esse tipo de assunto, a igreja não está preparada para lidar com os pais narcisistas. Existem pais perversos para destruir os seus filhos. A esse você não deve obediência. Mas voltando aqui, tudo isso, irmão, é regar semente que a gente não plantou. Se não tivermos a ajuda de um líder espiritual sábio e ou um psicólogo que seja respeitado, idôneo, quem vai sair do meio dessa colheita? Quem vai sair dessa colheita desastrosa? Você vai continuar regando essa semente pro resto da vida e vai, infelizmente, continuar colhendo essa desgraça pro resto da vida. Então, meus amados, analise. A colheita que você está tendo hoje, foi você que plantou? Se não foi, procure a ajuda de um espiritual competente ou um psicólogo competente para te auxiliar. Amém? Vamos ao terceiro ponto. Tenha longanimidade para passar na prova e não paciência. Longanimidade e paciência parecem iguais, mas não são. Por quê, irmãos? Se nós temos paciência, pode ser que nós não sejamos longânimos, mas se nós somos longânimos, com certeza nós seremos pacientes. Porque ser longânimo é ter firmeza de ânimo, coragem, resignação, magnanimidade. E a paciência, irmãos, é a virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revolta. Ele suporta, ok? Portanto, a longanimidade tem mais conveniência, é mais excelente que a paciência, porque possui magnanimidade do que a nossa palavrinha paciência, porque quem a possui traz consigo que quem possui longanimidade traz consigo a tolerância, a transigência, a condescendência, a generosidade, a liberalidade, a munificência e a nobreza. Tudo isso, irmão, faz parte da propensão da pessoa que por suas ações e intenções oferece algo sem esperar nada em troca. Quem tem paciência, irmãos, vai querer sempre algo em troca de alguém. Do que está fazendo? Não, se eu estou tendo paciência com você, pelo amor de Deus, tenha paciência comigo. Quem é longânimo já sabe o começo e o fim da sua própria vida e da vida do outro e sabe o quão complicado às vezes é nós mantermos a dita paciência em determinadas circunstâncias. Ele vai ter o quê? Ele vai ter generosidade, ele vai ser condescendente, não é aceitar, irmão, é ser condescendente com a falta de paciência do outro. A longanimidade, irmãos, é necessário para suportarmos uns aos outros. Longanimidade é o oposto do orgulho. A longanimidade faz parte dos frutos do Espírito, que é o seguinte, está em Gálatas no capítulo 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sem esses frutos do Espírito, irmãos, estamos propícios a caluniar os outros e não estendermos a misericórdia que nós queremos para nós, para os nossos irmãos. Logo, todos os servos do Senhor devem ser longânimos e crescer nessa longanimidade. A longanimidade está intimamente ligada à humildade, a ser humilde aos próprios olhos. Irmãos, e vamos aqui também que desmistificar, humildade não é você ser simples, não é você ser pobre, não é você vestir com trapilhos. Humildade aqui, segundo a palavra de Deus, tá? É humilhar quem você é você ter empatia, humilhe o seu eu, sai desse eu seu e se coloque na posição do outro, entende, irmãos? Segundo as Escrituras, irmão, ser longânimo vamos ler Provérbios capítulo 14, versículo 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o que não é, ele é de espírito impaciente e só mostra a sua loucura. Provérbios 19, 11. A prudência do homem faz reter sua ira. Ter prudência para reter a ira, irmão, não vem da paciência, vem da longanimidade. Ser longânimo, tardio, porque tem uma maturidade maior de tudo que se passa. Ele se conhece.
Segundo a versão editada do artigo traduzido do norueguês, que foi publicado pela primeira vez com o título Longanimidade, no periódico de Skater, Tesouros Escondidos, em fevereiro de 1930, ele nos afirma que, a partir disso, entendemos que uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus adquiriu grande propensão e sabedoria espiritual. Por quê? Porque ela é capaz de ser longânima. E outros podem aprender com essas pessoas a seguir o seu exemplo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Versículo 11. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Entendeu aqui, irmão? Paulo fala que se nós olharmos para ele, nós vamos aprender o que é ser longânimo. Ser o que, irmão? Saber que a gente vai ter um processo de tribulação. Então seja longânimo durante o processo, glorifique a Deus, e porque essa tribulação vai ter fim. Paciência, irmão, paciência, assim, ela esgota fácil. Ponto 4. Não amadurecer no conhecimento de Deus para uma renovação da mente e, consequentemente, do caráter. Essa aqui vai doer para alguns. Aqueles irmãos que acreditam que não precisa frequentar a escola bíblica dominical, culto de doutrina, que ele já leu uma Bíblia toda, não precisa ler mais. Aqueles irmãos que só abrem a Bíblia assim, ó, vamos ver a palavra de Deus, ele abre, onde cair ele lê. Isso não é conhecimento de Deus, irmão. Então o quarto ponto é, quando eu não amadureço no conhecimento de Deus, eu vou colher uma semente dolorosa. Vejamos Números capítulo 31, versículo 16, tá? Eis que estas pessoas foram as que seguiram o conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Lembra lá de Balaão? A Bíblia fala que Balaão estava sendo pago para amaldiçoar o povo. Mas a Bíblia, é claro mesmo, nas próprias palavras de Balaão, que ele foi falar para a pessoa que estava pagando para ele: não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Ele não podia. Mas aí chegou um dado momento, a grana devia ser muito boa, o cash era muito bom. Balaão lembrou: se eu fizer o povo desviar, na onde o povo não tem conhecimento, o povo vai pecar, logo eu consigo amaldiçoar o povo. Entende, irmãos? Então, Balaão seguiu suas estratagemas, colocou o que era errado, contrário à palavra de Deus, e o povo caiu. O povo acreditou no profeta, assim como tem muitas pessoas acreditando em pregadores que não condizem com a palavra de Deus, e esse povo acabou distorcendo a palavra, irmão, e acabou caindo em pecado. E depois que eles pecaram, eles foram amaldiçoados. Ou seja, quando nós não amadurecemos no conhecimento bíblico, nós estamos sujeitos a ouvir palavras que não vêm de Deus. Quando estamos sujeitos a ouvir palavras que não estão de Deus, irmão, nós, consequentemente, vamos fazer aquilo que não agrada a Deus e vamos ter uma péssima colheita, certo? Isaías, capítulo 5, versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Irmãos, olha aqui de novo Isaías, o profeta falando. Por que esse povo está sendo levado cativo? Porque faltou conhecimento de Deus. Irmãos, a Bíblia é o nosso livro de regras e conduta. É a nossa bússola. Livro de regras e conduta que vai te ensinar como uma bússola até chegar no céu. O salmista fala no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas tem crente que ainda não acordou para esta realidade. Ora, se você vai para para uma cidade qualquer, para um endereço qualquer, você coloca no GPS, irmão, e o GPS vai te guiando. Você não vai sem ele. Hoje em dia ninguém anda sem um GPS para guiar nos assuntos. Mas o GPS que vai te guiar para o céu, você pega ele quando convém, que é a sua palavra de Deus. Estudar então para a escola bíblica dominical, Deus me livre, domingo é dia de dormir até mais tarde. É mesmo, irmão? E aonde fica o dia do Senhor? Me perdoe, meu querido.
te está trazendo uma palavra dura, mas é palavra de Deus. Porque eu quero que você cresça no conhecimento e na graça de Deus para que você não venha sofrer as consequências de uma colheita ruim, de uma colheita amarga. Vamos lá para o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando eu e você estivermos fazendo uma colheita ruim e estamos sendo destruídos no meio dessa colheita, começamos a fazer um escrutínio de nós mesmos. Vamos fazer uma vistoria. Eu estou sendo destruído porque eu não tenho conhecimento de Deus? É a primeira coisa que você tem que fazer, irmãos. Estou plantando uma semente ruim? Estou regando semente que não fui eu? Que não foi eu que plantei? Estou regando semente que não foi eu que plantei? Qual é o outro tópico que está aqui? Deixa eu ver aqui. Deixei de ser longânimo. Não estou tendo conhecimento das Escrituras. Abandonei a escola bíblica dominical, os cultos da doutrina. Não tenho meu culto doméstico em casa para me aprender a Bíblia e ensinar para os meus filhos. É um bom passo para você começar a analisar por que você está tendo uma colheita ruim. Segundo o comentário de estudo da Bíblia Genebra, ele vai nos dizer o seguinte sobre o versículo do 8 ao 12 do capítulo 4 de Oséias. Neste notável exemplo de um processo jurídico profético contra Israel, por violar os termos da aliança, Oséias nos oferece uma visão panorâmica das causas, dos motivos que levou o Senhor a ir contra Israel. E então enfoca nas consequências. O que foi que ele enfocou? Na rejeição de todo o povo, porque rejeitaram o conhecimento de Deus. A nação de Israel estava perdendo seu relacionamento pactual com Deus por falta de conhecer a aliança. E a aliança que nós estamos falando é o quê? As Escrituras. O teólogo Matthew Henry, continuando ainda no capítulo 4 de Oséias, só que ele vai falar do versículo 6 ao 9, ele diz que Deus acusou aos líderes religiosos de não deixar que o povo conhecesse o próprio Deus. Irmão, isso é grave. Eu falo que o pregador, o professor da escola bíblica dominical, quem ensina a palavra de Deus, irmão, isso aqui é só uma conjectura. Todo mundo vai subir no céu, uns vão entrar direto, mas o pregador vai parar numa filinha. Aí na hora que ele parar nessa filinha, Deus vai perguntar para ele assim: Kenny, vem cá. Você ensinou isso aqui direito? Era isso aqui que estava nas Escrituras? E então, Marcos, você ensinou direito? Então, Mateus, você ensinou direito? Então, Joaninha, você ensinou direito o que você se propôs a pregar? Irmão, não vai adiantar falar, mas Senhor, eu preguei em teu nome. Ele vai dizer para você: afastai-vos de mim porque eu não te conheço. Entende? Então aqui o teólogo está mostrando que Deus está virado mais com os líderes religiosos, porque esperava-se que fossem os líderes espirituais, mas se voltarem, que ensinasse as pessoas para as pessoas saírem das suas más ações. O povo podia haver ter dito, irmão, não devem ser maus se os sacerdotes o fizerem. Vamos voltar para você entender que eu me enrolei um pouco aqui. Segundo o Matthew Henry, a responsabilidade estava nos líderes religiosos porque o povo estava seguindo o mau caminho por causa dos ensinamentos dos líderes religiosos. A liderança espiritual é uma responsabilidade muito grande. Já seja que você ensina na escola bíblica dominical, trabalha no escritório da igreja ou guia um estudo bíblico, você não pode fazer um estudo das Escrituras de maneira ligeira. Você não pode fazer, irmão, compilando parte do pregador X, do pregador Y, depois juntando tudo e fazendo a sua pregação. Ainda que você faça isso, você tem que conferir tudo, igual o que eu estou te dizendo aqui. Confira tudo que eu estou te dizendo para ver se é verdade. Porque a salvação é individual e as consequências do mau plantio, irmão, da colheita é individual, é só sua. Entende? Claro que eu, na tarefa, no papel de pregadora aqui para você, de professora de escola bíblica dominical, de ministradora de estudo bíblico, eu terei a minha parcela por estar ensinando errado você. Só que a partir do momento que eu falo para você, estuda a Bíblia, vê se eu estou falando para você, confere com as Escrituras, eu já deixei de ser responsável por esse seu conhecimento e passou a ser só seu. Sabe por quê, irmãos? Conjecturando aqui novamente, naquela filinha do céu, quando for parado, a pregadora aqui, a pastora, a estudiosa das Escrituras, não quer parar para justificar se ensinou certo ou errado a palavra de Deus para você. O teólogo Russell Shedd,
vai falar do capítulo 4, versículo 6. Teus filhos, ele vai dizer o quê? Os israelitas eram como a prole dos líderes religiosos. Ou seja, líder, você não é só um líder religioso qualquer, você é pai desse indivíduo, pai e mãe espiritual. Se esses derem exemplo errado, vocês estão colocando seus filhos a perderem. E vocês vão ter que dar conta disso para Deus. Imagine você que é pai de verdade dessa criatura, irmão. Quando você tem seu próprio filho nascido das suas entranhas, que você leva ele a apresentar a Deus lá na igreja, lembra? O que você promete? Criar o seu filho segundo as escrituras. E eu te pergunto, pai e mãe, de fato, quanto tempo você gasta na sua casa para pegar a Bíblia, fazer um estudo bíblico e ensinar os seus filhos? Ensinar de fato, meu filho, você mentiu? Vem aqui que eu vou mostrar o que as escrituras estão falando sobre a mentira. Meu filho, você brigou na escola? Vem aqui que eu vou estar te ensinando o que as escrituras fala sobre briga. Você está fazendo isso, pai e mãe? Se não, você é semelhante ao líder religioso que está deixando de ensinar a Bíblia. Logo, você vai ter uma péssima colheita. Aí vai ter um filho nas drogas, ninguém sabe por quê. Vai ter um filho desviado, ninguém sabe por quê. Por quê, irmão? Perdoa. Você negligenciou a sua função de líder espiritual na sua casa, você, pai e mãe, em não mostrar as escrituras para o seu filho. O comentarista bíblico John Wesley, o nosso irmão John Wesley, ele vai falar o quê? Que o povo, irmão, também era responsável, que ele não vai deixar a culpa só nos religiosos, não é só nos líderes. O povo também é responsável por ser obstinado. Ora, se eu estou vendo que o que os líderes religiosos estão me ensinando não condiz com a palavra de Deus, eu vou permanecer nesse ensinamento? De forma nenhuma. Eu vou ignorar esse ensinamento e vou seguir a palavra de Deus. Eu não vou discutir com o líder, mas eu não vou obedecê-lo. Porque a Bíblia fala, obedecer aos vossos pastores no Senhor, obedecer pai e mãe no Senhor, tudo é no Senhor. Sede submissos ao seu marido e sua esposa no Senhor. Se eles estiverem contra a palavra de Deus, irmão, eu não tenho respaldo nenhum para segui-los. Eu tenho simplesmente que seguir e obedecer a Deus, porque aquele que ama seu pai, a sua mãe, seu líder religioso aqui, sei lá quem, mais do que a Deus, não é digno de Deus. E John Wesley continua falando que Oséias declara que a teimosia do povo é como uma novilha obstinada, porque os sacerdotes, embora tenham deliberadamente rejeitado o conhecimento de Deus e da sua lei, Jeová vai rejeitar os sacerdotes e, de quebra, vai rejeitar aquele que está seguindo o sacerdote. Mas, pastor, eu não sabia. Ora, não é possível que você nunca ouviu. Me conhece e prossiga em me conhecer, e que devemos renovar a nossa mente segundo a palavra de Deus. Não é possível que você nunca ouviu isso. A Bíblia não manda a gente renovar a nossa mente segundo o pregador X e B, segundo Camila Barra, segundo Max Feliciano, segundo sei que lá do Trovão. Não, a Bíblia manda você renovar sua mente segundo a palavra de Deus. Você não é inocente. Tá? A Bíblia fala que quando nós partimos dessa vida para outra, ninguém será tido por inocente. Lá do outro lado, nós vamos ter que dar justificativa, satisfação de todas as nossas escolhas. Porque, segundo John Wesley, os sacerdotes, irmãos, floresceram a iniquidade bruta das pessoas. Olha aqui. Ele falou o seguinte: os sacerdotes não só ensinavam o povo a não seguir a Deus, mas como eles viam o que o povo queria ouvir, e pregavam para o povo que o povo queria ouvir. Isso é grave. Já viu aquele bando de irmão correndo pro culto da prosperidade? Ninguém vai pro culto da escola bíblica dominical. Por quê? Chega lá no culto da prosperidade, irmão, e aqui, deixa eu só abrir um adendo. Eu não sou contra a campanha, eu sou contra a metodologia da campanha. Como assim, pastora? Se eu fizer uma campanha de prosperidade e não ensinar pro irmão que está fazendo essa campanha que ele pode fazer 200 quarta-feiras, mas se ele não obedecer a palavra, ele não vai receber a bênção. E se ele desobedece a palavra, fez a campanha e recebeu a bênção, possivelmente essa bênção não vem de Deus. Possivelmente, 99% não veio de Deus. Aí a metodologia está errada. Se eu ensinar essa pessoa a fazer 21 dias levando contra Daniel e não falar que Daniel jejuou e buscou uma resposta 21 dias, foi porque ele estava preso no cativeiro e queria saber porque que ele ainda estava preso, quando as escrituras falavam que o cativeiro já tinha acabado e ele não estava orando nem por casa, carro, família nem nada disso, eu vou estar ensinando uma teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é pecado e é contra as escrituras.
Entende, irmãos? Então, os sacerdotes, aqui é o que John Wesley está falando, o sacerdote descobriu o que estava no coração corrompido da multidão e começou a pregar o que a multidão queria ouvir. Toma cuidado, irmão, quando você só escuta coisa que você quer ouvir de pregador. Ai, minha ovelhinha querida, minha ovelhinha amada. Irmão, vem até com aquelas palavrinhas doces, suaves, mas não vem de Deus. Você vai analisar, está totalmente fora das Escrituras. Irmão do céu, tem misericórdia, irmão, misericórdia. Sai fora desses engodos de Satanás. Por quê? Segundo, continuando aqui com as observações do John Wesley, tá? Eles alimentavam o povo do próprio pecado do povo, ok? Porque ele já sabia o que estava no coração, a iniquidade estava no coração daquele povo. Mesmo destinado, mesmo sabendo que tanto ele quanto o povo estava caminhando errado, caminhando para a absoluta frustração de todos os seus esforços devido à sua desobediência deliberada em não conhecer as Escrituras de Deus, os sacerdotes continuaram pregando e o povo continuou seguindo. Aí depois você vê irmão frustrado que frequentou a campanha com metodologia errada, nunca mais volta naquela igreja. Por quê? Porque a igreja não praticou a verdade. Aí vai botar a culpa no pastor, a culpa na igreja, a culpa do líder de oração, a culpa no dirigente de louvor, a culpa em todo mundo, menos nele e no pregador, que ficou lá igual barão de carroça vazia. Ei! Receba! Que é isso, irmão? Receba sem obediência, você vai receber o quê, irmão? As bênçãos, a palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Presta bem atenção. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Recebeu algo e acrescentou dores? Não veio de Deus. É Bíblia, irmão. Tá duvidando de mim? Duvida mesmo, agora faz o certo, vai atrás das Escrituras, lê ela todinha, irmão, porque é isso que eu quero que você faça. É só o conhecimento de Deus que liberta. Vamos lá então ao novo comentário da Bíblia por Francis Davidson. Continuando mesmo capítulo 4, versículo 6 de Oséia. O repúdio, no versículo 6, segundo ele, por alguns é confinado somente aos sacerdotes e não ao povo. Porém, as palavras iniciais do versículo sugerem que as palavras são dirigidas à totalidade do povo, ou seja, sacerdotes e não sacerdotes, líderes e membros. E aí vai estar baseando isso, esse comentário dele, nas passagens de Êxodo 19:6 e versículo 10:17. Ele vai dizer ainda, continuar seguindo aí no versículo 8 de Oséias 4. Por outro lado, os sacerdotes, no sentido estrito da palavra, ou seja, pastores, líder de célula, líder das senhoras, líder do ciclo de oração, líder seja o que for, você é responsável, querida. Sabe, você que é líder das senhoras e acha que não tem responsabilidade com nada da igreja, que você vai cuidar só do seu canto, acho bom você voltar a ler as Escrituras, tá? Sabe, você que é do grupo de jovem e acredita que você tem que dirigir culto só pro jovem, acho melhor você voltar a ler as Escrituras, ok? Aqui vai dizer o quê? Aqui um patético jogo de palavra, pois rataf, que vem do hebraico, significa tanto pecado como oferta pelo pecado. Ou seja, o que é pecado praticado pelo povo? Oferta pelo pecado, que naquela época dos sacrifícios, o povo levava a oferta para o sacerdote sacrificar e espiar esse sangue sobre ele, para ele ser purificado. Só que aqueles sacerdotes que eram gananciosos, o que eles faziam? Eles desejavam que o povo pecasse mais, porque quando multiplicasse mais o pecado, mais essa oferta que era sacrificada lá, isso está em Levítico 10:17, aqui o comentário do Francis Davidson, quanto mais o povo pecava, mais oferta o povo levava e mais o sacerdote ganhava. Isso não está parecendo com os pregadores da teologia da prosperidade, irmão? Quanto mais eles escondem a metodologia correta, tá, da campanha, mais o povo peca. E quanto mais o povo peca, mais o povo corre de campanha em campanha. Embora a igreja possa ser fixa nas campanhas, os pregadores transitam dentro dessas igrejas e são eles responsáveis por esse alimento de péssima qualidade que é levada a essas pessoas. Irmão, e você que está aí para comendo essa comida, você não é inocente. Vai ler as Escrituras, porque a Bíblia fala que todos nós devemos ler as Escrituras. Então, voltando aqui para o comentário do Francis Davidson, ele vai falar o quê?
para a sua partilha nas ofertas. O sacerdote fazia o povo pecar para que a sua partilha nas ofertas pelo pecado fosse maior, aumentasse. Ou seja, literalmente, os sacerdotes estavam vivendo do pecado do povo. Eles não queriam que o povo saísse do pecado. Eles queriam que o povo permanecesse no pecado para ele ficar rico. Não é assim a campanha da prosperidade? Ô, ovelhinha querida, deposita R$7. Aí você vai olhar lá no YouTube, tem 25 mil pessoas assistindo, camarada. 25 mil pessoas correndo atrás de bênção. E aí o quê? Acha que tem que pagar, barganhar com Deus para receber bênção. Tem que barganhar com o que vale mais que o sangue de Jesus para você receber sua bênção, irmão? No Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14, fala que as bênçãos vão correr atrás de você se você obedecer a palavra de Deus. É a bênção que corre atrás de você. Se você está precisando correr de campanha em campanha, alguma coisa com a sua intimidade, a sua maturidade com Deus não está certo. Você precisa rever isso. Porque você está lá pagando os irmãos aí dos YouTube da vida, cobrando dinheiro, os irmãos das campanhas, dando dinheiro. O que eles querem que você faça? Viva no pecado para continuar tentando barganhar com Deus, dando dinheiro, um dinheiro que eles vão enfiar no bolso deles. Muitas vezes não vai para a obra e muitas vezes, irmão, ele não é direcionado às viúvas e aos órfãos da congregação. Este versículo, irmão, contradiz a teoria de que o sistema daquela época, segundo o Francis Davidson, de sacrifícios, entrou em existência depois que o povo retornou do exílio babilônico. Ou seja, o sacerdote já estava vivendo do pecado do povo há muito tempo. Por isso, Jesus é tão importante, irmão. Porque quando Jesus veio, acabou o sacrifício, acabou o sacerdote. O meu justo viverá pela fé. Você não tem mais que fazer barganha com Deus. O que, pelo amor de Deus, aqui para encerrar esse tópico 4, essa primeira parte dessa mensagem, virá a segunda, tá, meus amados? Fique ligado para você aprender. O que eu te pergunto, e vou deixar você com essa pergunta retórica. O que você pode dar para Deus que vale mais do que Jesus? O que você pode oferecer para Deus que vale mais do que Jesus Cristo fez por mim e por você? O que você pode dar para Deus que vale mais que o sangue de Jesus para você receber a sua salvação e os seus bens? Fica a pergunta para você. Que Deus te abençoe. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que por sua graça nos dê o consolo eterno, nos anime, nos fortaleça o coração para que tanto em palavra como em obras nós venhamos fazer tudo que seja bom. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo, meu irmão. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que você esteja bem, que as bênçãos de nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Amém? Irmãos, na última mensagem, nós falamos sobre o tema que nós estamos abordando, nós falamos sobre 4 pontos deles, são 7, né? O tema que nós estamos falando é colhendo o que não plantamos. Estamos estudando, irmão, sobre essa palavra para podermos entender, porque muitas vezes nós colhemos aquilo que não foi a semente que nós plantamos. Nós tivemos aí 7 tópicos. Na mensagem última falamos do 4 tópicos. A colheita, regar o que não plantamos, ter longanimidade e não rejeitar o conhecimento. Lembrem, irmãos, quando a gente vai falar sobre a colheita, lembra lá de Oséias e de Gálatas. A Bíblia fala em Oséias que o meu povo plantou vento e vai colher tempestade. Volta lá na primeira mensagem, escuta. Em Gálatas fala, não se engane, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. Ter longanimidade, irmão, não é ter paciência, porque a paciência ela se esgota com facilidade. A longanimidade, irmão, é longânimo. Eu vou ter um pouco mais de acréscimo, de perseverança naquilo que eu vou fazer. Rejeitar o conhecimento de Deus. Irmão, você tem que viver a sua vida nessa terra estudando a palavra de Deus. Quer entender um pouco melhor? Volta lá no vídeo anterior e escuta
Novamente, faz muito bem, irmão, porque essa palavra, a palavra é a espada de dois gumes, ela corta aí, corta aqui, cortou em mim primeiro antes de falar com você, amém? Hoje nós falaremos sobre os 3 temas que ficaram, duvidar de Deus, não servir ao Senhor com alegria, e também muitas vezes não estamos colhendo o que plantamos, nem nós, nem nossos pais, nem uma semente, ou qualquer um desses pontos que levantamos, simplesmente estamos passando por algo para a glória de Deus. Então vamos para o tópico 5. Como é que eu vou deixar de colher o que eu não plantei? Quando eu parar de duvidar de Deus. Simples, né, irmão? Irmão, duvidar é não ter certeza ou nos sentirmos inseguros sobre algo ou alguma coisa. E nós não podemos fazer isso com o nosso Deus. A gente não pode olhar para Deus de maneira incerta e nos sentimos inseguros. Peraí, mas será que Deus vai fazer com a gente? Nossa, será? Isso é insegurança. Todos, irmãos, nós devemos duvidar, porque a dúvida, até a dúvida, ó. Oh, glória, 2 horas da manhã, irmão. Aí a gente já começa a falar dúvida. A dúvida, vamos lá de novo. Em doses mínimas, ela é saudável, irmão. É importante duvidar. Assim, lembra lá como eu falei na mensagem do medo? Que o medo por si só não é uma coisa ruim. Ele se torna ruim quando ele se torna excessivo. E a dúvida, irmão, ela se torna excessiva quando ela tira a nossa capacidade de confiar em Deus. Quando ela tira a nossa fé. Duvidar é importante para que nós não venhamos acreditar em qualquer palavra. Para que nós não venhamos acreditar numa mentira. Mas muitas dúvidas na nossa cabeça vai gerar confusão. A dúvida, irmão, ela não pode gerar confusão, porque depois da confusão vai fazer o quê? O pecado vai vir e vai nos tirar a fé. E a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Está no livro de Hebreus, se eu não estiver enganada, no capítulo 6, mas nós falaremos isso mais adiante. E vamos ler a palavra de Deus que está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmão, olha que diabo é esperto, olha aqui, irmão, o diabo entrou na serpente, a serpente deu lugar para ele entrar, ele entrou, ele encontrou Eva sozinha no jardim, porque Adão tá fazendo, a gente não sabe o que lá, mas isso é para uma outra mensagem. Chegou na Eva e falou assim, vem cá, minha filha, vem cá, o que foi que Deus falou mesmo pra você? Ele faz a Eva repetir o que Deus falou, irmão. Então, você já imaginou, a Eva já sabia, tinha conhecimento do que Deus queria, e caiu na esparrela da cobra. Imagine você que acredita que não precisa ler Bíblia, não precisa frequentar a escola bíblica dominical. Como é que vai ser, irmão? Como é que vai ser, irmão, sua vida, que não conhece e não estuda Bíblia? Aí ele chega e ele lança a dúvida na cabeça da Eva. Depois de ele lançar a dúvida na cabeça da Eva, ele fala mal de Deus. Ele diz, não, você não vai comer. O problema é que Deus não quer que você come isso aí, porque se você comer, você vai ser igualzinho a Deus. Quer dizer, ele pegou o desejo maléfico do coração dele e lançou no coração, na boca de Deus, irmão. Em vez dele falar assim, não, fui eu que fui expulso do céu, porque eu queria ser igualzinho a Deus, meu orgulho me quis ser igualzinho a Deus. Agora eu tô falando pra você, que tô mentindo pra você, que Deus não quer que você come água, porque você vai ser igual a Deus. Entende, irmão? O diabo plantou a dúvida no coração da Eva. A Eva comprou a dúvida, ficou lá trabalhando, chocando essa artimanha que o diabo lançou na mente dela, tá? É como diz Isaías no capítulo 59, que vai falar o quê? Chocam o ovo de víboras, né, de basilisco, aí vai nascer o quê, irmão? Algo mal. Então ela deixou essa dúvida crescer dentro dela. Esse ovo foi chocando dentro da cabeça dela. Até que nasceu o quê? Uma cobra. Depois que nasceu a cobra, concebeu o pecado. Qual o pecado? Ela acreditou no diabo e comeu daquilo que Deus falou para ela não comer. Não porque de repente Deus não queria, mas porque de repente a pessoa não está preparada, irmão, para fazer aquilo. E ela comeu. Irmão, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 6, a Bíblia vai falar o seguinte pra gente. Tudo que nós devemos fazer, nós devemos pedir, porém com fé, em nada duvidando. Porque se nós duvidarmos, nós seremos semelhantes à onda do mar, que o vento leva para onde quiser. Tá? É igual a folha seca, você vai para onde o vento te levar, porque tanto faz. Você não acredita em nada, quem te levar a onda do vento do mar. E você vai ser lançado de uma parte para outra. Entende, irmão? Você está colhendo uma semente que você não plantou, por quê? Porque você está duvidando de Deus. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificial, compostas, né, no coração do homem. Mas nós estamos mostrando para você aquilo que nós vimos e ouvimos pela experiência. Então,
Se a palavra de Deus fosse fábulas artificiais, não tivesse como provar através do testemunho, irmão, nós teríamos motivo para ter dúvida, mas nós não temos. Por quê? Porque a palavra de Deus não é fábula, a palavra de Deus não é mito, a palavra de Deus ela é fiel e é verdadeira e é capaz de ser provada pelos testemunhos dos irmãos em todas as escrituras. A Bíblia que muitas vezes a pessoa não lê, aí não sabe que é verdade, porque não lê. Se você frequenta a congregação, costuma congregar, você vai ver os irmãos contando bênção. É promessa, irmão. A fé é fiel e verdadeira. Nossa fé não é sem fundamento. Nós temos evidências para apoiar a nossa fé. As dúvidas que surgem não são motivo para nos afastar da fé. Não são motivo para que nós venhamos ter dúvida ao ponto de nós deixarmos de acreditar. Nunca vamos ter, irmão, todas as respostas da maneira que nós queremos. Por quê, irmãos? Porque as coisas não são desse jeito. Deus tem os seus meios de trabalhar. A Bíblia fala que eu, Senhor, sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de guerra, para lhe dar o fim que você deseja. Grava isso na cabeça, irmão. Nem todas as respostas que o Senhor nos der vai alegrar o nosso coração. Mas você pode ter certeza que em todas elas, o propósito final é bênção para a nossa vida. E a palavra de Deus nos fala que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, eu falei o contrário, né? Falei Hebreus 6, mas é Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia e não duvide que Deus existe. E se Deus existe, logo Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você entra na presença de Deus duvidando, será que Deus vai me dar isso mesmo? Será que Deus é capaz? Será que eu presto para receber? Entrou duvidando, entrou sem fé, você não vai receber não, tá? Tenha certeza. Por quê? Hebreus 11, 6. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele vai te dar aquilo que você busca. O teólogo Matthew Henry, irmão, ele vai dizer o seguinte pra gente, Jeremias no capítulo 12, versículo 5 e 6. Ele vai lá ler pra gente, tá escrito lá assim: se te fadigas correndo com um homem que vai a pé, como você poderá competir com um homem que vai a cavalo? Se tão somente na terra de paz você está confiando, como você fará se as águas do Jordão inundar toda a terra? Como é que vai ficar essa sua confiança? Porque até os seus irmãos da sua própria casa, de seu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Então, se ele estiver rindo para você, tá tudo bem. Mas você sabe que seu próprio irmão, que é filho do mesmo pai, da mesma mãe que você, ele vai uma hora proceder deslealmente com você. Então, você vai deixar de acreditar? Eles mesmos vão clamar após ti em altas vozes. Não te fiz neles assim, que não te digam coisas boas. Então, aqui o povo, irmão, na época que o profeta Jeremias estava profetizando, estava vivendo em paz. Então, porque eles estavam em paz, quando Jeremias começou a profetizar para eles consertarem seus próprios caminhos, o que eles fizeram? Duvidaram do profeta. Eita Deus amado, duvidaram, porque afinal de contas a gente está na paz, né, irmão? Tem gente que acredita, irmão, que as bênçãos verdadeiras de Deus é casa, carro. Se você está ganhando um bom dinheiro, tendo um carrão bom, tá trocando de carro todo ano, sei lá o que você está fazendo que você acha que é grande. E se alguém chegar para você e falar, te arrepende, você fala que essa pessoa não está com Deus. Será, irmão? Vai ler as escrituras e comprovar. Olha a sua vida, irmão. Faça um escrutínio da tua vida. Se olhe no espelho e verifica se realmente o profeta realmente não está falando a verdade. Porque aqui o povo foi levado cativo porque não ouviu Jeremias. Porque diz que Jeremias estava mentindo porque eles estavam vivendo uma falsa fé. E aí Jeremias vai falar para eles assim: se agora você está fadigado porque está caminhando a pé com um homem, eu estou dizendo que você tem que se consertar. Imagine quando Deus colocar você e você começar a correr com homens que vão a cavalo. Você está preparado para isso, irmão? Não vai estar. Por quê? Porque você acredita que estar bem com Deus é ter carro, estar bem com Deus é ter roupa boa, cara. Irmão, isso tudo é bom, mas isso não significa que se você tiver essas coisas, não significa que você está com Deus. Você pode ter essas coisas e não ter Deus, porque o diabo pode te afastar de Deus, irmão. Ele vai te dar essas coisas. A Bíblia fala assim, olha, não vos maravilheis, usando as minhas palavras, com os fogo que cai do céu, que isso até o diabo faz cair. Antes, fique feliz do seu nome estar escrito no livro da vida. Entende, irmãos? Nem todas as respostas que Deus nos dá às nossas orações, quando nós buscamos a Deus, elas são agradáveis ou fáceis de aceitar. Qualquer cristão que experimenta uma guerra espiritual, uma dor, uma provação, uma enfermidade, sei lá, qualquer coisa desse gênero,
ele que está ali experimentado em dores, ele vai entender o que eu estou falando, ele vai saber que no meio da tribulação o Senhor te faz forte. José, irmão, era escravo e foi próspero. Aí você pergunta, como um escravo pode ser próspero? Não é um paradoxo? Mas hoje em dia nós vivemos a teologia da prosperidade. Se você tivesse, entre aspas, escravo hoje, eu não ia falar que você está no inferno. Aí não tem que dizer que José estava no inferno, entende, irmão? Então não vamos andar segundo o nosso próprio entendimento, mas entendimento do conhecimento da palavra de Deus. Devemos estar comprometidos com Deus, mesmo que os tempos se voltem difíceis, ou quando as respostas das nossas orações não deem aquele alívio para as nossas dores, um alívio imediato ou um alívio da forma que nós queremos. Em Isaías, no capítulo 30, no versículo 1, o profeta nos adverte: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam o conselho, mas que não é de mim, e que se cobrem com uma cobertura que não é do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Porque, irmãos, tem gente que acredita, porque troca de carro todo ano, que a vida dele é mais abençoada do que a irmãzinha que mora numa casa de pau a pique. E aí a Bíblia está falando assim, ai dessas pessoas que estão vivendo em rebeldia só porque tem um carro, uma casa boa, está acreditando no conselho dele, no conselho do pecado, mas não está acreditando no conselho de Deus, porque eles estão acrescentando pecado sobre pecado à sua vida. Então, irmãos, analise sua vida segundo as Escrituras e não segundo o seu sentimento. Porque, irmãos, os nossos sentimentos, se a gente acredita que a gente é santo, a gente vai canonizar todos eles. Se sentimento levasse a gente, irmão, por si só, a converter dos pecados, Davi não precisaria de Natan chegar nele e ficar lá até inventar uma metáfora para não morrer na mão do rei, para Davi se arrepender de ter mandado matar Urias e casado com a Batseba. Os nossos sentimentos, irmão, não refletem a vontade de Deus. A palavra de Deus reflete a vontade de Deus. Amém? Como eu devo combater a dúvida? Confiando em Deus. Primeiro ponto. Segundo, analisando toda a Bíblia. Toda. Não é só o livro de Salmo, o Salmo 91 ou o Salmo 23, ou só o Novo Testamento, ou abrindo a Bíblia onde cair, caiu. Não, é a Bíblia toda. Nós devemos ver toda a evidência da ação de Deus em toda a Escritura. Por quê? Porque aí nós vamos ver a evidência da ação de Deus em toda a Escritura, na vida dos nossos irmãos da igreja, na intervenção do mundo que nos cerca. Nós devemos, irmãos, não só ler a Bíblia, terceiro ponto, mas estudá-la seriamente. Não entendi a palavra em português, vou atrás de um dicionário. Não entendi a palavra em hebraico e em grego, vou atrás de um dicionário hebraico e grego. Não sei hebraico e grego, vou aprender. Porque, irmão, isso é muito importante. É a sua salvação que está em jogo, não é a minha. A salvação, ela é individual. Entende? Sem essas três coisas em conjunto, confiar em Deus, analisar todas as Escrituras e olhar a ação de Deus por meio dessas Escrituras acontecendo na vida dos nossos irmãos, na nossa própria vida e na vida do mundo, estudar a Bíblia de forma séria, sem essas três coisas associadas em conjunto, não há forma de nós deixarmos de duvidar de Deus. Vamos para o tópico 6. Não servir a Deus com alegria. Esse aqui é uma das coisas que me preocupou. Porque a gente muitas vezes está na congregação, irmã, e o pregador tem que forçar a igreja a dar glória a Deus. Dá glória aí, irmão! Tem crente aí, dá glória! E uai, irmão, você tem que ser forçado a glorificar a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida, senão você não glorifica, é isso? Vamos ler Deuteronômio capítulo 28, versículo 38, e depois o versículo 47. Lançará muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Versículo 47. Porquanto? Por que o gafanhoto vai consumir essa semente? Porque você não serviu ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo que Deus tem feito em sua vida. Então, não servir ao Senhor com alegria vai nos fazer colher fruto que a gente não, semente que a gente não plantou. Tá, irmão? Aí você pode falar, mas pastora, servir ao Senhor com alegria é uma semente. Mas por que eu quero colocar aqui que não é essa? Se a gente for olhar, irmão, tudo é semente, mas eu quero colocar como semente só aquele que está em Gálatas, tá? Os frutos, a semente da carne. Porque servir ao Senhor com alegria, muitas vezes a pessoa pensa que não é semente, então a gente tem que deixar isso bastante claro. O comentarista, né, da revista Rock Tent, ele vai dizer o seguinte, sobre os Salmos 100, versículo 2, né?
A Bíblia fala sobre o tema que nós estamos abordando, servir ao Senhor com alegria. Devemos entender que caminhar com Cristo não deve ser um peso para as nossas vidas, mas um motivo de alegria e satisfação. Entende, amado? Se nós analisarmos, irmão, nós temos diversos motivos para sermos alegres com o Senhor. Mas antes disso, vamos ler o Salmo 100 todo? O Salmo 100 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seus e ovelha do seu pastos. Se nós somos ovelhas do pasto do Senhor, irmão, nós devemos o que? Servir ao Senhor com alegria. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração a geração. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós temos diversos motivos para alegrar-nos no Senhor, independentemente das circunstâncias. Nós temos motivos de sobra para glorificar a Deus e estendermos ao Senhor a alegria do nosso coração. Vejamos alguns motivos. Nós devemos estar alegres no Senhor por nossa salvação, porque ela veio de graça, é por meio de graça, não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja Deus por isso. Devemos estar alegres com o Senhor pela possibilidade de nos conectarmos com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos jogados para fora, irmão, e Jesus Cristo veio e nos reconciliou com o nosso Deus. Glorificado seja Deus por isso, pela vida e pelo cuidado diário do nosso Deus conosco. Ainda que muitas vezes nós sejamos ingratos, o Senhor cuida de cada dia nosso, irmão. Todos os dias o sol nasce para nós. Todo dia, irmãos, nós temos algo a acrescentar para dizer: houve bênção nesse dia. Não há só infrigérios, não há só coisas ruins. Entende, amados? Pelas bênçãos que Deus nos dá neste mundo, irmão, porque o mundo só oferece bênçãos, maldição, o mundo jaz no maligno, mas Deus vem e desbrava todas as coisas do mundo. Ele para o mundo, para o sol, como fez com Josué, para quê? Para nos abençoar. A Bíblia fala que Deus traz à existência aquilo que não existe só para nos abençoar. Irmãos, louvado seja Deus pela esperança de termos uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daqui, irmão, é maravilhoso. Você já imaginou? A maior esperança nossa, irmão, tem que ser a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Tem que ser a nossa maior esperança de estar no céu com o Senhor, porque a palavra de Deus fala que não haverá mais noite ali, e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso está no Apocalipse do capítulo 21. E Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Deus vai enxugar do seu olho, do meu olho, toda lágrima, irmão. Quando Jesus Cristo nos levar para o céu, a maior esperança do crente é ter o nome escrito no livro da vida, porque quando eu e você chegarmos no céu, todas as nossas lágrimas irão cessar. Acabou a tristeza, acabou a dor, acabou o enfado. Aceite o Senhor Jesus Cristo hoje como seu único suficiente Salvador. Aguente firme na sua dor. Não tire a sua vida, meu querido. Não tire a sua vida, que é preciosa. Por mais que muitas vezes você acredite que a vida não vale a pena, que não faz sentido. Ok, não faz sentido, então deposita sua falta de sentido nos pés do Senhor, porque a palavra diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai tirar toda a nossa dor, irmão. Como que nós não vamos agradecer e louvar um Deus que é capaz de tirar de nós toda a dor? Quando nós servimos ao Senhor com alegria, irmãos, nós entenderemos que a presença de Deus é o suficiente para nós estarmos satisfeitos. O comentarista bíblico, bíblico Bacon, ele vai dizer o seguinte: se nós, irmãos, analisando todo o capítulo 28 de Deuteronômio, porque lá no 28:47 ele fala que nós temos que, além de seguir as escrituras, servir com alegria. Se nós seguimos as escrituras, mas não servir com alegria, irmão, eu achei isso aqui forte demais, irmão. O versículo 47 do capítulo 28, eu estou obedecendo a Bíblia toda, mas eu não dou um glória a Deus dentro da congregação, eu não dou um glória a Deus
na hora que eu recebo uma bênção, eu não faço um culto de ação de graça. Cadê os cultos de ação de graça nas nossas casas, irmãos? Ação de graça porque passamos no vestibular, ação de graça porque conseguimos um emprego novo. Cadê, irmãos, as ofertas de amor escondidas, sem ninguém ficar sabendo, irmão? Tem misericórdia, irmão. Então devemos servir ao Senhor com alegria. Se eu dentro da congregação eu preciso de um pregador para me animar, um animador de plateia para glorificar a Deus, irmão, que vergonha, irmão. Que tipo de Deus é esse que eu preciso de um animador de plateia me animar para glorificar a Deus por aquilo que Deus deu para mim? Irmão, a Bíblia fala que o cão defende seu dono mordendo seu dono. Eu seria pior que um cão se eu não defendesse as coisas de Deus, se eu não glorificasse as coisas de Deus, irmão. Devemos glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Eu não vou esperar um animador de plateia para glorificar a Deus. Eu não vou esperar a unção do microfone. Tá caladinho dentro da congregação. É só pegar a oportunidade, pega o microfone, sai rajada, sai rodando igual o peão da casa própria. Aí volta a sentar no banco, não dá um glória a Deus. Você está glorificando a Deus, irmão? Ou você está querendo mostrar para os irmãos que você é ungido, que você tem Espírito Santo? Não, irmão, você tem que entrar na igreja glorificando a Deus com ou sem microfone, glorificando a Deus com ou sem animador de plateia. Por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. Deus merece a nossa glória e nosso louvor, indiferentemente, irmão, de todas as coisas que nós estamos passando. Vamos obedecer e vamos glorificar a Deus com alegria. Aí você fala, mas pastora, meu coração tá triste, como é que eu glorifico a Deus com alegria? Sabendo que daqui em breve essa tristeza vai embora e você glorificar a Deus com alegria. Sabendo que daqui a pouco a dor vai embora e vai sair tudo. É alegria, irmão. É a esperança de receber essa alegria a qualquer momento. O teólogo Varre Wendel, um pastor calvinista, ele vai dizer o seguinte, ainda falando sobre o capítulo 28 de Deuteronômio, vai dizer que Deus, quando fala que os inimigos iam vencer o povo se o povo não seguisse esse capítulo, irmão. E aí o teólogo Russell Shedd, ele vai dizer o seguinte, do mesmo capítulo, o argumento é que se era difícil para a nação obedecer a Deus, aí o teólogo Russell Shedd vai dizer o seguinte, você já imaginou, se você acredita que é difícil servir a Deus, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus cheio de plenitude, um Deus de vida, um Deus de alegria, um Deus de prosperidade, um Deus que sacrificou o seu único filho e salvador Jesus Cristo para salvar a sua vida, a vida da tua família, para te reconciliar com Deus, se você acha que é difícil servir Ele, imagine servir ao inimigo da sua alma. Porque se você não serve a Deus, você vai servir a outra pessoa. Você já imaginou servir a outra pessoa que não tem misericórdia, que não tem alegria verdadeira, que é um ser humano ou que é o próprio demônio? O quanto será mais difícil? Você já imaginou a tortura de ser prisioneiro das trevas, prisioneiro de Satanás? Satanás vai te torturar, sabe por quê, irmão? Satanás tem ódio de nós. Muitas vezes nós passamos luta, irmãos, pelo simples fato do diabo ter ódio de nós. Por isso que eu estudei sobre essa mensagem que nós estamos colhendo, para que você não venha cair nas artimanhas de Satanás. Ele te lança lá as artimanhas, por isso que lá em 2 Coríntios vai falar, não ignoreis os ardis do inimigo. E Isaías no capítulo 59 vai falar, não choque ovos de basilisco na sua cabeça. Por quê? Porque o diabo lança a flecha, que são as artimanhas, a gente acredita, bota dentro da gente, essa flecha vem um ovo, estou te fazendo com a metáfora, esse ovo choca e nasce uma serpente. E essa serpente, para ser retirada dentro de você e de mim, irmão, quando ela nasce, vai precisar de esforço. E muita pouca gente dentro da congregação quer se esforçar. A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado à força. E o reino de Deus que você vai conquistar à força, irmão, não é o céu, porque esse quando você já ganhou quando aceitou Jesus. Qual que é o reino que você vai conseguir conquistar a força? É esse ovo de basilisco aí, da serpente na sua cabeça que você deixou chocar? Você deixou chocar e virou uma cobra. Você tá achando que essa cobra vai sair de dentro de você assim? Sai, cobrinha, porque agora eu sou crente. Não, irmão. O diabo não vai largar o osso fácil, não, irmão. Ele vai te atormentar. Ele vai te torturar até você pegar ele à força e jogar ele fora, porque o diabo é atrevido, ele tem certas áreas da nossa vida que ele só sai se a gente pegar ele e jogar ele lá do outro lado. Se não fizer isso, irmão, ele vai ficar ali cara de pau, esperando a hora oportuna para arrebentar com a sua vida. Não deixa que isso aconteça, entende, irmãos? Não deixa que isso aconteça. Não se afaste de Deus, porque Deus jamais vai deixar você, jamais. Peça socorro ao Senhor, ainda que tudo pareça difícil, vai melhorar, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, amém?
Outra parte última aqui que nós vamos falar sobre, às vezes passamos por dores, sofrimentos nessa terra para que a glória de Deus seja manifestada em nós. Vamos ver isso aí no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2 e 3. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que fosse manifestado a glória de Deus. Irmãos, vamos pensar aqui. Já viu aquele irmão que gosta de visitar irmão doente, irmão que está passando necessidade dentro de casa e fala assim: irmão, onde foi que você errou? Irmão, isso é função minha e sua fazer? Não é. A Bíblia fala que nós devemos atender os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A Bíblia não mandou a gente chegar lá e questionar e fazer igual os amigos de Jó. Tem certeza que você não pecou, né, irmão? Você já orou assim? Você já orou assim? Irmão, eu não vi nenhum momento na Bíblia dar esse tipo de conselho para você passar para a pessoa que você está visitando, irmão. Tem misericórdia, seja boca de Deus. Boca, leve palavra de boas novas, não palavra de destruição, não seja instrumento de Satanás. Por quê? Porque aí você vai falar assim: nossa, a irmã Kênia está com trombose. Quem pecou foi ela e seus pais. E se Jesus falar para você hoje: não, ela não pecou e nem os pais dela, ela está sofrendo de trombose para minha glória, porque eu quero me glorificar nela. E aí, irmão, como é que vai ficar a sua cara se você estiver falando que eu estou em pecado? Isso serve para qualquer um que falar sobre você, irmão. Irmã, se você está sofrendo, está passando por tribulação, tem gente falando para você que está fazendo pecado e você já fez um escrutínio na sua vida, você viu que não tem nada de falar assim: não, isso aqui não é possível, irmão, acredita, faz um escrutínio. Essas duas mensagens que eu passei para você de sábado agora e essa segunda mensagem vai te esclarecer se o que você está passando foi você que plantou ou não. Você vai entender sobre isso. E quando alguém chegar para você te acusando, irmão, seja mais educado e mais amoroso que ele. Não responda. Sorri para ele, pede para ele abrir a Bíblia e vamos orar. Ora e despede essa pessoa da sua casa, irmão. Você não merece mais sofrimento, não. Não merece. Tá? A Bíblia fala o seguinte, que a gente tem que fugir da aparência do mal. Quando alguém chegar na sua casa te dando conselho de Jó, irmão, bota ele para fora, você está fugindo da aparência do mal. Certo? Não dê ouvido à fofoca, à mentira, principalmente quando é mentira trazida de Satanás para agregar a tristeza na sua vida. Se não é para te crescer espiritualmente, porque às vezes, irmão, tem certas chibatas que é uma surra, mas a gente cresce. É como Davi fala: bate que a sua vara, o casado me consola. Mas tem irmão, que vai na nossa casa não é consolar, não. É curtir com a nossa tristeza, com a nossa desgraça, disfarçado de visita. Esse irmão, não responde ele à altura não, porque ele não merece. E nem você plantar uma semente para responder um irmãozinho desse. Ora, despede ele e fala: irmão, vai em paz no Senhor Jesus. Foge da aparência desse irmão que está trazendo mal. Entende, irmão? Por quê? Porque às vezes você não entende o que você está passando. Você não entende o que o outro está passando. Pode não ser pecado dele, nem pecado dos pais dele. Pode não ser semente. Não é porque ele não adora a Deus. Não é porque ele rejeitou a Deus. Não é porque ele não é longânimo. Não é porque a gente falou do ponto tópico 1 ao 6 aqui que a gente falou. Não é por causa disso muitas vezes. É porque que Deus falou assim: não, agora eu escolhi o Joãozinho para me glorificar na vida dele. Então o que eu vou fazer? Vou fazer dele um Jó. Eu não toquei em Jó para glorificar na vida dele. Então agora eu vou fazer do João um Jó. Eu vou fazer da irmã Maria uma Jó. Aí, irmão, você vai aceitar amigo de Jó sentando com você e falando maledicência para você, irmão? Você vai estar chocando ovos de serpente na sua cabeça. Você vai estar ignorando os ardis do mal. E se você ficar ouvindo esses irmãos muito tempo, irmão, daqui a pouco você está morta espiritualmente, quiçá não estiver morta fisicamente. Então, irmão, ora para essa pessoa que ela está precisando muito mais de oração do que você. Ela é menos espiritual do que você. A gente não deve confundir a nossa espiritualidade com as nossas dores e os nossos sentimentos. Tá, irmãos? Não confunda o seu crescimento espiritual com dores nem sentimento. Porque a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Ok? Ele sofreu dores e ele teve sentimentos negativos. E Deus jamais falou que ele não tinha crescimento nem maturidade espiritual. Analisa isso. Amém, irmãos? Está me entendendo? Se tiver, escreve aqui, por favor. Deixe comentários. Se não entendeu, pergunta, irmãos. Porque eu acho de extrema importância essa mensagem. A pergunta dos discípulos, irmãos, ela refletiu o costume daquela época, que as pessoas acreditavam que o sofrimento, até mesmo a pobreza, ela vinha, né, de rastreamento dos pecados das pessoas. Pecado específico. O próprio amigo do Jó, lá em Jó, no capítulo 4, versículo 7, vai falar isso para Jó. Ah, Jó, você está em pecado? Não é possível. Lembra-te que agora que o inocente, Deus jamais fez com que o inocente perecesse.
Lembra, Jó? E onde foram os sinceros destruídos na Bíblia, Jó? Isso são os amigos de Jó, irmão. O inocente não foi destruído? Jesus por acaso pecou, irmão? Jesus não foi destruído pelo seu pecado e pelo meu? Verdade ou mentira? Eu tô contando a história da carochinha aqui pra você. Não tô, irmão. Aí eu pergunto pra você, Jesus teve depressão, ele estava lá no jardim do Getsemane e chorou gotas de sangue. Ele ficou tão triste que ele chorou gotas de sangue, de tanto medo de enfrentar o que ele estava para vir enfrentar. Irmão, você já teve depressão ao ponto de suar gotas de sangue, chorar gotas de sangue? Eu já tive depressão, mas nunca cheguei nesse naipe. Nunca, esse nível é hard. Quem chegou nesse nível? Jesus. Então Jesus não tinha Deus na vida, não é verdade, irmão? Segundo algumas pessoas aí, Jesus não tinha Deus na vida porque tá deprimido. Entende o que eu quero dizer pra você, irmão? Não acredita nessas pessoas. Não ouve essas pessoas, irmão. Você não tem que acreditar no seu sentimento no momento desse. Você não tem que acreditar no sentimento de ninguém. Você não tem que acreditar na sua dor. Você não tem que ouvir a minha dor. Você tem que ouvir palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos tira do sufoco. Não canonize o seu sentimento, nem o sentimento de quem quer que seja. Porque a gente, no momento da tristeza, irmão, quando a gente, principalmente quando a gente está em abundância, da tristeza não, quando a gente está em abundância, a gente acha que tudo que a gente sente, eu não senti que aquele culto era de Deus, eu não senti que aquele louvor vinha de Deus, eu não senti que o profeta falava era de Deus. Irmão, você vai morrer e vai levar o seu corpo e o seu sentimento para o inferno, porque a Bíblia mandou você viver foi por fé e não por sentimento. Cai desse pedestal de sentimento, crucifica o seu sentimento na cruz agora, pega o seu sentimento e bota ele na cruz, sujeita o seu sentimento à vontade de Deus, porque ele vai calar a boca dele, porque o que tem que falar é a voz do Senhor, amém? A preocupação desse povo lá, irmão, no Antigo Testamento, muitos acreditavam nessas adversidades e até falava isso por causa dos exemplos que eu vou citar aqui para os irmãos, que está em Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, e Números, do capítulo 14, versículo 18, que vai falar o seguinte, os dois trazem quase a mesma mensagem, que Deus é longânimo e ele perdoa a iniquidade e a transgressão, e do culpado ele não tem por inocente, tá? E visita a iniquidade dos filhos dos pais até a terceira e quarta geração. Ora, dentro desse contexto de colheita, não cabe esse versículo, vai caber em outro tema que nós podemos falar sobre isso futuramente, não agora. Mas esses versículos aqui, irmão, eram utilizados muitas vezes e foram usados essa ideia aqui pelos amigos de Jó para atacar Jó, irmão, para mostrar o seguinte, a santidade deles. Né? O que os amigos de Jó fizeram? Sentaram lá com Jó, vestiram e jejuaram, hein, irmão? Pelo amor de Deus, veja, Jó lá na cinza, coçando com caquinho de teiro suas feridas, passando mal pra burro. Aí chega os amigos, senta, rasga a roupa e jejua junto com ele, em vez de ficar caladinho, né? Porque você não tem o que falar, irmão, fica calado, porque qualquer pessoa, quando não tem o que falar, se torna um poeta em silêncio. Se torne um poeta quando você não souber o que falar e chora. É melhor chorar com o irmão do que abrir a boca para falar abobrinha, aquilo que não convém com a palavra de Deus. E aí deixar o irmão pior do que ele já estava. Aí os amigos de Jó começaram a citar esse tipo de palavra para Jó. Ah, Jó, se você fosse inocente, Deus não estava te culpando. Aonde foi que Deus pegou o inocente por culpado? Entende, irmão? Esqueceu de todo o contexto das escrituras, pegou o versículo isolado e saiu jogando. Quantas vezes a pessoa não estuda a Bíblia, chega na sua casa, pega um versículo isolado e quer jogar na sua cara. Aí ela não procura saber o quanto você conhece de Deus, intimidade, o que importa é ela lacrar. Ela está te dando um conselho que ela acha que é muito bom. Algumas pessoas fazem isso, irmão, com toda a singeleza de coração e toda a inocência. E não é desses que eu estou falando, eu estou falando daqueles, irmãos, como os amigos de Jó, que falava e nas entrelinhas o que eles queriam dizer? Eu não estou doente, eu não tenho problema, logo eu não tenho pecado, nem eu e nem minha família, viu, Jó? Minha família, eu, meus parentes, meus pais, nós todos somos melhores que a sua parentela. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? O pecado do orgulho. E a Bíblia fala que o orgulho precede o quê? A queda. Toma cuidado, irmão. O Novo Testamento, ele vai nos mostrar, ele vai nos deixar claro que nem todo sofrimento é resultado direto do pecado, acerca da causa do sofrimento de quem quer que seja, mas nos pede para refletir. Irmão, a Bíblia fala que o nosso culto deve ser racional. Aí a pessoa acredita que esse culto racional é só sair da nossa casa, ir lá na igreja e cantar usando o cérebro. Não é isso não, irmão, não é só isso não. O culto racional é o quê? Pegar as escrituras e refletir.
de maneira lógica e não emocional e não sentimental. Em nome de Jesus, pare de canonizar os seus sentimentos e as suas emoções. Eles não refletem a palavra de Deus. Entende, irmão? Então, fazer o nosso curso racional é refletir, compreender que até o mal pode contribuir para a glória de Deus. Exemplo disso é a própria palavra que Jesus Cristo falou. Os discípulos chegou lá falando: Pai, Deus, quem pecou? Esses são os seus pais para ele nascer assim? Jesus falou: nenhum deles, nem ele nem os pais. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E exemplo mais claro que isso, irmão, é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem foi que pecou? Deus Pai ou Deus Filho para Jesus ser crucificado? Não, fui eu, foi você. Fomos nós dois de carne e osso, pecadores, muitas vezes canonizando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Precisou de Jesus morrer por nós. E ele não morreu por seus pecados, ele morreu para a glória de Deus e para restaurar o nosso relacionamento com Deus o Pai. Amém, irmãos? Devemos estar cientes de que Deus usa as nossas adversidades para manifestar a sua obra e o seu poder. A Bíblia fala que Deus transforma a maldição em bênção. Então, se Deus nos deixa permitir para a glória dele, ele vai transformar tudo em bênção. Porque Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus. Está tudo operando a nosso favor. Jesus, quando fala com seus discípulos, ele quebra o pensamento da época. Ele mostra que ninguém tinha pecado na família daquele doente. E que nem tudo que acontece na vida das pessoas é consequência daquilo que as pessoas fazem. Muitas vezes até que a pessoa merece até uma consequência maior. Mas Deus não deixa. Deus quer glorificar em outra área. Aí Deus permite para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Então o que acontece? Não murmura, dá glória a Deus na prova, que o nome de Deus seja glorificado e você receba uma excelente colheita. Amém? Ainda que as adversidades, irmãos, que nós enfrentamos nas nossas vidas sejam de várias causas, Deus pode e vai com certeza utilizá-la para cumprir o seu justo propósito. Por quê? A Bíblia fala: sou eu, o Senhor, que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra, para dar a você o fim que você deseja. E qual que fim é esse, irmão? Um fim de paz, porque a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Amém, irmãos? Diante desse estudo, meus amados e minhas amadas, eu espero que você cresça como eu cresci fazendo esse estudo, no conhecimento e na graça de Deus, tá? Nós podemos verificar que, assim como a Bíblia diz que quando Adão desobedeceu, nasceram espinhos e abrolhos, e até hoje nós temos um espinho na carne chamado o pecado. Nós podemos ver que o quê? Que até hoje nós colhemos esse fruto e nós não plantamos ele. No entanto, nós também podemos ler o livro de Josué, capítulo 24, versículo 13, que está escrito assim: olha, dei-vos a terra em que você não trabalhou por ela, te dei cidade que você não edificou para você habitar, você está comendo e bebendo vinho de uvas e vinhos que você não plantou, está usando azeite de oliva, de óleo de azeitonas que você não plantou. Então, o que eu quero dizer com você aqui, irmão? Tanto no exemplo de Adão que pecou lá atrás com a Eva, quanto no Josué que quando entrou na terra prometida, o povo não plantou, mas o povo colheu. Hora boa, hora ruim. O que eu quero te mostrar com isso? Que tanto a plantação como a colheita, irmão, são opções. Aqui o que vai valer é a nossa decisão. Tudo é uma questão de decisão. E para que nós venhamos tomar decisões sábias, nós não devemos ouvir os nossos sentimentos, nós não devemos ouvir a nossa emoção, nós não devemos dar ouvido à nossa dor, tá? Nem sentimento alheio, nem emoção alheia. Nós devemos ouvir palavra de Deus e, para tanto, precisamos estudar as Escrituras, ok? Para que nós possamos tomar sábias decisões, precisamos nos manter conhecedores das Escrituras e sermos vigilantes quanto a elas, ok? Quando falamos sobre vigilante, não é vigiar a vida do outro, irmão. Porque a gente fala assim, a Bíblia fala, vigiai e orai. Aí o irmão passa vigiando a vida do outro para falar mal do outro. Não, irmão, a única vida que você pode mudar é a sua. A única vida que você pode, depois de mudar, levar para o céu, porque o Senhor vai deixar você entrar, é a sua. Então não vigia a vida do irmão, não, porque você não vai fazer nada por ele. Você não pode mudar ele, você não pode levar ele para o céu. Então para de vigiar a vida do irmão, irmão. Vamos vigiar a nossa vida? Quer dizer, eu vigiar a minha, você vigiar a sua. Em nome de Jesus, amém? Ambos, conhecimento e a vigília, nos farão bem mais propensos a colher as bênçãos do nosso Deus, amém? Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que enriquece e não acrescentam dores, te alcance. Amém? Que
Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou, nos ama e continuará nos amando, e por sua graça nos deu consolo eterno e uma boa esperança, nos anime, nos fortaleça o coração, para que tanto em palavra como em obra, tanto eu quanto você, nós venhamos fazer tudo, mas tudo que seja bom todos os dias, para que a nossa colheita seja agradável, irmão. Que Deus te abençoe. Até a próxima.